Um país extremamente atrasado e com uma renda per capita comparada com países como Portugal e Turquia. Essa é a história de um país que saiu do fundo do poço para o topo. Vamos conhecer? Nos anos de 1980, a Nova Zelândia até o momento não era um país rico e estava relativamente atrasado e sem grandes perspectivas, com uma economia fechada e ineficiente. Até que por volta de 1980, um governo de esquerda adotou medidas contrárias como a redução dos privilégios, a abolição de várias tarifas e principalmente forte redução da máquina pública, com a demissão de vários funcionários públicos. Quem liderou esse processo foi o ex-ministro parlamentar Roger Douglas, junto com o também ex-ministro Maurice McTighe. A renda per capita da Nova Zelândia no período anterior, ao final da década de 50, era a terceira maior do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos e Canadá. Porém, já em 1984, a renda per capita havia caído para a 27ª posição, ao lado de Portugal e Turquia. E não era apenas isso, a taxa de desemprego era de 11,6%, tendo 23 anos consecutivos de quedas. Os gastos do governo chegavam a 44% do PIB, os investimentos estavam em queda, os investidores estrangeiros estavam abandonando o país e o governo queria gerenciar praticamente todas as atividades da economia, desde as grandes empresas até as mercearias. Como resultado de medidas tomadas desde a década de 80, os neozelandeses viviam em um território com um dos menores índices de corrupção, além de terem bastante preocupação com a educação. Não é à toa que a Nova Zelândia direciona importantes investimentos para todos os níveis educacionais. O país possui uma economia estável, com um PIB de 9 bilhões de dólares por ano e uma renda per capita de 25 mil dólares. Grande parte das suas riquezas vem do turismo, com diversas atividades e pontos turísticos que são somados à cultura hospitaleira do país e estruturação organizada que comporta muito bem todos os turistas. O serviço de turismo neozelandês vem crescendo ano a ano, inclusive entre brasileiros que representam em média 20 mil visitantes ao ano. Com isso, o país vem investindo na estrutura da cidade, nas políticas que incentivam o turismo e também na conservação dos principais pontos turísticos. Outra fonte de riqueza importante são suas exportações e é conhecida pela produção de carne, e lá que é direcionada principalmente para os Estados Unidos, China, Ásia e Canadá. Nos últimos anos, a Nova Zelândia tem se destacado também na exportação de madeira, frutos do mar, vinhos e kiwi. Os serviços públicos do país são grandes empregadores, principalmente em Wellington, onde estão as sedes dos departamentos governamentais. Tanta prosperidade, organização, riqueza e estruturação se dá pela política executada pelo governo neozelandês. Além do baixo índice de corrupção, o governo tem característica incentivadora e organizadora, sendo por isso que direciona importantes investimentos para o turismo, educação e agricultura. As políticas governamentais também oferecem todo o suporte aos produtores e empreendedores para que os produtos cheguem aos mercados externos e consigam atender à demanda. No entanto, quando as empresas da Nova Zelândia não conseguem suprir esse volume, como acontece com a indústria automobilística, o governo atua com importações com taxa zero e ainda pode direcionar os recursos nas atividades que melhor produzem e que representam melhor retorno financeiro. A economia da Nova Zelândia se destaca por seu planejamento e estabilidade, sendo que por esses fatores que o país é visto como um dos melhores locais para se viver. Esse modelo econômico é tão promissor e funcional que vem sendo executado por diversas outras nações, inclusive pelo Brasil, na tentativa de exponenciar o seu crescimento. Um dos grandes méritos atuais do governo da Nova Zelândia foi com relação ao combate ao coronavírus, liderado pela Premier Jacinda Ardern. Agora entenderam como um governo forte e com políticas corretas podem fazer bem para o país e para as pessoas? Se você curtiu esse vídeo, não deixe de dar o seu like e também se inscrever aqui no canal do Jovem Economia. Um abraço e até a próxima!